Tenho um novo livro, chama-se Filho da Mãe, é o meu primeiro livro com a Companhia das Letras e é, até hoje, o meu livro mais biográfico e pessoal. Conta a história da minha família, da morte da minha mãe e os efeitos do luto e da perda ao longo das nossas vidas. A história deste livro começou quando a minha avó materna me entregou o testamento do meu avô e esse momento abriu as portas para o passado. É um livro que começa nessa fase da vida em que nós deixamos de fantasiar exclusivamente com o futuro e vamos à procura do passado para entender quem somos. Tem obviamente um duplo sentido, tem um sentido literal, que eu sou filho da minha mãe e isso é uma marca identitária, ou seja, o facto de eu ter ficado sem mãe muito cedo foi o momento mais definidor da minha vida e traçou a minha personalidade para o resto da vida. O filho da mãe joga também com o sentido de alguém que pode ficar aquém ou de alguém que não faz o que está certo. Não sendo claramente um auto de fé em mim próprio, este livro, a verdade é que eu tentei olhar para a minha vida sem filtros, sem nenhum tipo de complacência. Esse filho da mãe é exatamente isso também, é olhar para aquilo que eu fui, tentando perceber porque é que fui assim, sem juízos excessivamente morais e, se possível, com alguma compaixão por nós mesmos. O que aconteceu em relação a este livro, que é sobre a morte da minha mãe e a morte da minha mãe quando eu era uma criança, portanto o impacto que isso tem ao longo da vida, é que eu percebi que para se escrever sobre a morte, inevitavelmente se vai escrever sobre a vida, porque a morte é o fim definitivo para alguém, mas os que ficam continuam a viver. Numa busca quase arqueológica pela memória da minha mãe, em que eu fui à procura de fotografias, das cassetes que tinham a voz gravada dela, de relatos da minha avó, do meu irmão, reconstruí a identidade da minha mãe e a minha relação com ela. E como é de esperar, há momentos de leveza, há momentos de luz, há momentos cheios de vida. Eu acho que o balanço, como em tudo, na literatura, entre a leveza e o peso, entre a luz e a sombra, é também uma marca deste livro. Espero que a leitura deste livro seja uma viagem tão profunda e reveladora como foi para mim escrever este livro.